Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou dando uma olhada aqui na minha Bíblia. Essa Bíblia aqui que eu mostrei para vocês no canal, Bíblia Sagrada, Mães da Aliança, da editora Ézio, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Ó, deixa eu ver se mostra aqui no começo. Deixa eu só marcar o que eu quero mostrar para vocês, para eu não perder. Que aí a gente volta aqui já. Ó, Sociedade Bíblica. Ó, eu botei a foto minha do meu esposo, que eu tinha falado com vocês, a foto dos meus filhos e a ficha gráfica dela tá aqui, ó. Ela tem o textuário, a revista atualizada. Eu tenho gostado muito de utilizar essa Bíblia, inclusive nos estudos aqui no começo. O texto em si, né? Mas esses estudos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esses estudos iniciais aqui. Isso daqui é como se fosse um esqueleto para fazer uma pregação. Eu tô achando bem interessante, eu já li alguns. Essa Bíblia ela tem uma folha muito delicada, mas eu tô gostando dela na questão da transparência. Ela só não aceita qualquer tipo de material, mas você quase não vê o outro lado da página. Na transparência ela é muito boa, só não é boa assim para qualquer tipo de material. Ó, esse aqui inclusive dá uma pregação, esse daqui eu até marquei aqui, e eu fiz anotações aqui nessa minha Bíblia, eu passei para cá algumas coisas, ó, deixa eu até mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, em Mateus 15. Aí deixa eu já mostrar nessa daqui, essa daqui é a Bíblia da Purpose, que eu coloco as minhas anotações de forma geral. Mas eu não uso só essa Bíblia aqui, mas é essa daqui eu concentro a maioria das minhas anotações. Aí ela fica com bastante coisa. E quando eu acho alguma coisa importante, eu trago para cá. Eu sempre trago para cá. Aqui, Mateus 15, ó. Mateus capítulo 15. Esse trechinho aqui, ó, aí eu fiz esse trechinho aqui, ó, do versículo 21 ao versículo 28. Aí eu anotei aqui os pontos principais para daqui montar uma pregação. Anotei do lado de cá também. Eu não anotei tudo que está aqui. Eu, tipo assim, pontuei, porque aí me lembra, né? Me remete. Essa passagem aqui também é contada em Marcos capítulo 7. Aí lá eu não anotei, eu deixei espaço, porque aí é bom que eu ganho espaço para fazer novas anotações, né? Aí eu tô gostando bastante dessa Bíblia aqui que eu tô falando com vocês agora. Só que eu pude perceber em alguns momentos que ela tem um posicionamento teológico. Aí eu pude perceber, só que eu tive certeza, assim, para falar com vocês, nesse último tópico que eu vou ler agora daqui a pouco. Aí, olha só, teve algumas coisas que eu anotei aqui que também eu transferi para minha outra Bíblia. Deixa eu mostrar. Esse daqui está em Gênesis. Está lá no comecinho. Gênesis 18. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu anotei aqui. E do lado de cá. Tá vendo? Eu gostei bastante do que estava escrito, então eu trouxe para cá a anotação. Então tem sido muito interessante, eu estou gostando de estar utilizando essa Bíblia aqui, inclusive para fazer isso, para ajudar nos meus estudos. Não é só tipo uma Bíblia com devocionais e voltados para a oração, ela também traz estudos interessantes. Não são muitos estudos, é claro, porque ela não é focada nisso, mas são estudos voltados para esse tema de oração e eu achei bem interessante. Tem alguns estudos aqui e tem outros estudos temáticos aqui na sequência. Mas o que eu queria mostrar com vocês é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para a gente ver certinho. Ó, aqui tem um devocional. Tá aqui, ele está referindo a Romanos, capítulo 1, versículo 7. Só que ele está aqui no livro de 1 Crônicas. Ele está demarcado aqui no livro de 1 Crônicas.
Outra coisa que eu queria falar sobre essa Bíblia aqui, que seria um ponto negativo, que tá vendo aqui, o texto que se refere é em 1 Romanos. Pode até ter alguma coisa a ver com essa página aqui, mas vamos dizer que eu queira algum texto com uma pegada assim mais devocional, falando sobre Romanos. Aí eu não vou lembrar onde está escrito. E aqui, deixa eu voltar isso aqui para cá. E aqui onde está as marcações dos devocionais, que tem tipo um índice dos devocionais. Não está me mostrando, deixa eu ver se é aqui, aqui. Não está me mostrando qual é o livro referente. Por exemplo, tem um devocional aqui, não tem o livro referente, só tem a página, mas não tem tipo assim, esse devocional fala sobre, sei lá, Gênesis ou sobre Levítico. Não tem referência, eu tenho que ir lá no devocional e olhar. Aí isso daí eu achei um ponto negativo. Ele tem todo o índice, ó, direitinho, só que eu achei que faltou a citação do versículo. Se caso eu quiser um devocional sobre o livro específico que eu estou lendo, sobre o capítulo, aí eu tenho que ficar olhando na Bíblia, ao longo da Bíblia. Aí eu achei essa parte assim um ponto negativo. Eu senti falta disso. Mas deixa eu ler aqui com vocês. Ó. Chamados para a santificação. Eu vou ler o versículo que está pedindo aqui. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Aí tem Romanos 7:1. Romanos 1:7. Seria bom ir lá em Romanos e ler todo o capítulo. É interessante fazer isso, só que aqui eu vou meter só esse versículo porque eu quero focar no que está escrito aqui. Mas o certo, por isso que eu gostaria de ter mais referência. Aqui está escrito aqui, mas lá no início da Bíblia. Vamos lá. A regeneração muda a nossa natureza. A justificação muda a nossa posição. E a santificação muda nosso caráter. Na próxima vez em que você celebrar a Páscoa, lembre sua família do trabalho completo realizado por Jesus na cruz para que hoje pudéssemos caminhar em direção ao reino enquanto somos aperfeiçoados e santificados pelo Espírito. A promessa de hoje é sobre a natureza dessa santificação, uma lição a ser ensinada com diligência a nossos filhos. A santificação é devocional. A santificação é vocacional. Fomos chamados por Deus para sermos santificados, sermos santos. Deus nos escolheu e nos chamou para a santificação. Não se trata de um voluntariado, mas de um chamado irresistível. Tá vendo aqui? Ele não está dizendo nada que a gente não faria, que ensinar os nossos filhos, uma lição a ser ensinada com diligência a nossos filhos. Mas aqui ele já começa a falar que a salvação, ela é um chamado irresistível e ela não se trata de um voluntariado. Tudo bem, mas vamos dar continuidade. A santificação também é instrumental. Ela é um processo crescente que começa na regeneração e cresce por toda a vida. Ela envolve a ação santificadora de Deus e a consagração do homem. Nossa santificação é, além disso, final. Ela se completará na nossa morte e na volta de Cristo. Seremos glorificados e seremos semelhantes a Jesus, pois o veremos como Ele é. Na vida eterna será desfrutada na presença de Deus em plenitude e santidade. Por fim, a santificação é completa. Ela envolve a pessoa toda, corpo, alma e espírito. É o exercício constante da fé salvadora. Aí está escrito, tem uma frase aqui, aproprie-se desta promessa e ore para que haja santidade na sua casa. No caso aqui, não seria nem uma promessa, mas eles tomam esse texto aqui como se fosse uma promessa. Então, o que eu queria falar com vocês é que eu lendo, como eu já tenho estudado bastante sobre temas, por exemplo, calvinismo, arminianismo, tem muitas pessoas que não entendem o que significa isso. Às vezes ouvem uma pregação que leva a explicação do texto para o lado do calvinismo. E tem gente que leva para o lado do arminianismo.
Só que os dois se conversam na Bíblia. Vai ter arminiano que vai concordar com o calvinista em determinado ponto. E o oposto também, vai ter calvinista que em determinado ponto vai concordar com os arminianos. Só que vão ter pontos que eles vão divergir bastante. E quando tem um tema assim que eles se divergem, aí Bíblias que trazem devocional, geralmente elas não tomam posicionamento. Aí, às vezes acontece isso. Por exemplo, aqui eu vi que eles deram uma posicionada. Pelo que eu entendi aqui, eles têm uma linha calvinista. Tudo bem que está escrito aqui, Mães da Aliança, mas isso não significa que essa Bíblia era, vamos dizer, de origem reformada, só por causa do nome. Mas, pelo que eu estou entendendo, que eu estou lendo nessa Bíblia, ela tem uma linha mais reformada. Mas isso não me incomoda, porque eu consigo enxergar tanto o posicionamento calvinista na Bíblia, como o posicionamento arminiano na Bíblia. Só que eu pendo mais para o lado do calvinismo, mas não em tudo. Não é em todas as questões que eu concordo 100%, porque, vamos dizer, há muitos pontos que eu concordo em muitas partes com o arminianismo, principalmente no sentido da responsabilidade do homem e do homem buscar a Deus. Nada impede de nós buscarmos a Deus e de nós fazermos a nossa parte, sabe? Tipo assim, não que o que a gente faça garanta a nossa salvação ou garanta alguma coisa que a gente venha a alcançar, mas Deus quer que a gente se movimente, Deus quer que a gente se posicione. Por exemplo, eu sei que a gente vive no novo, vamos dizer, no novo tempo que Jesus morreu na cruz, né? Mas lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Josué, quando Deus prometeu a ele a terra prometida, a todo o povo, né? Josué, ele teve que se levantar e ir tomar posse da terra que Deus tinha dado a ele. Ele teve que se movimentar, ele teve que se posicionar. Mas Deus tinha dado a ele, Deus tinha dado a garantia de que estava com ele e que ele receberia aquela terra. Mas mesmo assim, ele teve que ir, se levantar e fazer a sua parte. Entendeu? Aí, nesses pontos que o calvinista muito, vamos dizer, muito para o lado de lá, acaba que discordem muito com o arminianismo em alguns pontos. Mas há sempre aqueles que têm pensamentos mais parecidos um com o outro, mas não pensam igual em tudo, né? Só que aí, o que eu queria falar com vocês é essa Bíblia aqui. Eu gostei desses devocionais que vieram nela, porque é um devocional mais intelectual, não é um devocional assim, como se fosse para uma adolescente. É um devocional mais sério, sabe? Tipo como se fosse uma reflexão, como se estivesse fazendo você refletir sobre o texto. Só que eles se baseiam em um versículo e está aqui na Bíblia. Você lê, cada dia você lê uma reflexão. E está baseado em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Mas está aqui em Crônicas, 1 Crônicas 14. Aí, tipo assim, eu gostei do devocional e eu só queria mostrar para vocês isso, para vocês não comprarem a Bíblia achando que ela é, vamos dizer, 100% neutra. Ela não é 100% neutra. Mas isso não quer dizer que você não possa ler. Você tendo uma visão arminiana, você não possa ler e não possa até concordar, né? Porque a gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas e é Deus quem determina tudo sobre a nossa vida, né? Por exemplo, aqui ó, tem um estudo aqui no começo que ele fala assim, ó, e eu gostei muito dessa parte. Aqui, esse daqui já é um estudo mais completo, quando ele fala assim, ó, eu vou ler aqui rapidinho falando sobre Abraão. Fala assim, os dois anjos deixaram o acampamento de Abraão e seguiram para Sodoma, mas o Senhor não. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu diante da presença do Senhor. Aqui ele cita o versículo 22 de Gênesis 18. Abraão ficou em pé diante da face de Deus, porque o Senhor permaneceu com ele. Ora, orar é permanecer na presença de Deus, que veio ao nosso encontro. Foi o Senhor que apareceu e permaneceu com Abraão nos carvalhais de Manré. Orar é tomar a decisão de ficar sozinho com Deus. Tá vendo? Aqui ele está dizendo assim que Abraão só pôde estar diante de Deus porque Deus foi até Abraão. Primeiro Deus foi até Abraão.
E Abraão, ele tomou a decisão de ficar com Deus, de permanecer na presença de Deus. Eu achei isso muito interessante. Aqui ele colocou um pouquinho dos dois, sabe? Tipo assim, você só consegue ir até Deus se Deus vier até você primeiro. Você não consegue acessar Deus sem Deus primeiro estender a mão, sem primeiro Deus ir até você. Mas você tem que tomar a decisão de permanecer na presença de Deus. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu gostei muito, sabe, do estilo dessa Bíblia aqui. Eu só queria mostrar para vocês. Aí, tipo assim, como essa Bíblia aqui não tem espaço para fazer anotação, eu pego e anoto nessa minha Bíblia aqui. Eu vou anotando ela. Essa daqui tem um texto Almeida século XXI, essa daqui. Eu gosto muito desse texto também. Eu gosto mais desse texto aqui, só que aí o texto ARA, ele tem a sua importância, né? Só que aí eu passo para cá as anotações, quando eu quero fazer anotação. Mas aí eu tô gostando bastante. Eu não leio assim com tanta frequência os devocionais, mas de vez em quando eu esbarro o devocional, eu vou ler, eu acho interessante. Olha só esse pensamento. Aí eu acho muito interessante. E até agora eu não vi nenhum, vamos dizer, nenhum texto estranho, sabe? Nesses devocionais que eu quero dizer, nesses pontos, assim, como se fosse quase que um ponto de reflexão. Eu não vi nada estranho até agora. Eu tô lendo, tô achando bem legal, bem interessante e, vamos dizer, um devocional mais evoluído, mais, sabe? Tipo, uma pessoa bem adulta, assim, sabe? Tipo, se você talvez lê isso devocional para uma adolescente ou para uma menina que gosta daquele devocional muito mais, sabe? Tipo, conversa entre amigas, ela vai ouvir e vai falar, isso é um estudo, vai achar que até é um estudo, entendeu? Enfim, aí eu gostei, eu tô compartilhando com vocês. E eu senti falta disso, né? Dessa parte que eu senti falta da citação. Ó, já até pulei. Da citação aqui no devocional. Tipo, é aonde que é o versículo. Por exemplo, tipo isso daqui, sabe? O versículo. Eu senti falta dessa parte. Eu acho que eles deveriam ter colocado. Eu nem sei onde está mais. Aqui. Eu acho que eles deveriam ter colocado para ficar mais fácil, sabe? Ficar mais fácil de a localização. Mas então, gente, é isso. Eu queria falar com vocês. Eu só queria compartilhar e li com vocês também o texto. Mas o muito importante é ler a palavra de Deus. Se vocês estiverem fazendo algum devocional, alguma meditação, algum texto, vocês vão lá no texto de origem e leiam para ver se é isso mesmo que está escrito lá, para ver se é isso que o Espírito Santo está falando no coração de vocês, para ver se o texto, vamos dizer, a reflexão que eles estão te gerando, se não está contradizendo o que a Bíblia está dizendo, aí é muito importante, por isso que a gente sempre lê aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 7. Só que aí você lê todo o capítulo, entendeu? Leva em conta para... Ó, aqui já é outra coisa. Aqui também é de Romanos, tá vendo? Romanos 1,6. E aquele lá, Romanos 1,7 e tem Romanos 1,6, tá vendo? Aqui é chamados para Jesus. Aqui já é outro tema, mas aí seria tão interessante se estivesse junto, se tivesse um do lado de cá, outro do lado de cá, que aí ficaria até um estudo ou uma reflexão mais completa. Aí isso eu queria deixar né, observação. Eu sei que talvez a editora não faça mudanças e também não vai nem ver o meu vídeo, mas é um ponto que eu deixo de reflexão, né? Aí o que eu faço às vezes? Eu estou tentando fazer. Eu estou indo lá no devocional quando eu li e escrever. Eu mesma estou escrevendo. Teve um que eu já escrevi aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevi João 17, do 9 ao 10. E esse devocional está se referindo a isso daqui. Né? É uma forma de eu conseguir me localizar melhor. Então, gente, mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tendo novidade, eu venho aqui mostrar para vocês.